Meus amores, vamos destruir com requintes de crueldade a banquinha Sens Gran Rio. Galera, coloquei aqui várias questões 2026. Meus amores, como eu digo sempre a vocês, não tem curso mais focado do que a gente. Então, aproveita aí a promoção, vai lá no www.exataspragabaritar.com.br e adquire o curso, porque, inclusive lá já tá as questões 2026 da banquinha Sens Gran Rio. Vamos embora. Tá aí, gente. A primeira questão, tá? Uma questão, 2026, caiu na prova aí, da Fundação Osório. Vamos lá. Beremiz, o homem que calculava, recebeu a incumbência de realizar a partilha de uma cáfila, um grupo de camelos entre 3 irmãos. Ao irmão mais velho, coube a metade dos camelos. Ao irmão do meio, 1/3 dos camelos. E ao caçula, coube 1/7 dos camelos. E aí veja, entregues os camelos aos 3 irmãos, sobrou um camelo, que Beremiz tomou para si como paga por seus serviços. Qual o valor da soma dos números de camelos recebidos pelo irmão do meio e pelo irmão caçula? Galera, vamos lá. Primeira coisa, essas questões, gente, que traz frações misturado com um número inteiro, porque sobrou um camelo, a melhor maneira de você resolver é fugir de letras. Então vamos lá, eu tenho o irmão mais velho. Ao irmão mais velho, coube quanto? Metade. Ao irmão do meio, 1/3. E ao caçula, 1/7. Galera, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos somar as frações para ver quanto já foi do todo. Quantas partes do todo o mais velho, o do meio e o caçula pegou? Porque o que sobrar é exatamente esse um camelo. Então vamos lá, vamos somar essas frações. Galera, é o seguinte, a gente no curso mostra, você pode somar frações tirando o MMC, mas você pode aplicar o método do peixe. Para que serve esse método do peixe? Quando você quer somar ou subtrair frações com denominadores diferentes. Só que você vai pegando 2 a 2, Vamos desenhar o peixinho, o peixinho. Vou pegar esses dois e somar, 1/2 mais 1/3. Como é que eu somo isso rápido? É só fazer, 2 vezes 3, 6. E aí cruza, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Não é para somar? Somando aí, 3 mais 2 dá quanto? 5, Isso aqui deu quanto, gente? Deu 5/6. Então, 1/2 mais 1/3 deu 5/6. Desenhei, gente, o peixinho. É só fazer, galera, 2 vezes 3, 6. Aí cruza, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. Somando, 3 mais 2, 5. Ficou 5/6 mais o que sobrou, que é quanto aqui? 1/7. E agora, professor, como é que eu vou fazer? A mesma coisa. Peixinho. 6 vezes 7, 42. 7 vezes 5, 35. 6 vezes 1, 6. É só somar, 35 mais 6 dá quanto?
41. Galera, o que é que significa isso aqui? Ó, quando eu somei o mais velho, o do meio e o caçula, de 42 partes, ó, de 42 partes, eles já pegaram 41. Eita, professor, então quanto é que sobra? O que sobra, né, vai ser exatamente para esse Beremiz tomar conta. E o que sobra é exatamente um camelo. Mas quanto sobra da fração? Ó, de 42 partes, eu já peguei 41. Então, ó, 42 menos 41. Sobra quem, gente? Uma parte de 42. Ou seja, galera, ó, isso que sobrou é exatamente quem? Um camelo. Ou seja, uma parte de 42, ó, é como se você tivesse isso aqui, ó. É como se você tivesse isso aqui, ó. Ao todo aqui tem 42 partes, ó. Aí vai dividindo, ó. Das 42 partes, uma partezinha dessa, ó, uma das 42 é o camelo. E quantos camelos eu tenho? Um camelo. Um camelo. Ou seja, um bloquinho desse vale 1. Então, professor, quem é o total de camelos? Gente, quantas partes eu tenho ao todo? Não são 42? Só que cada parte não vale 1? 42 vezes 1 dá quanto? 42. Galera, isso significa que a gente tem ao todo quantos camelos? 42 camelos. Galera, veja. É fácil de interpretar. Somei as frações, as três. Deu quanto? 41 partes de 42. Imagine que eu tenho uma barra de chocolate dividida em 42 partes iguais. Das 42, os três irmãos ficaram com 41. Sobra o quê? Uma parte das 42. O que sobra é exatamente o que sobrou aqui, ó, um camelo. Professor, se sobrassem 2 camelos, aí essa uma parte seriam 2 camelos. Só que aqui, ó, sobrou exatamente uma parte de 42. Isso é um camelo. Ou seja, uma parte é um camelo. Mas eu tenho quantas partes ao todo? 42. Então, 42 vezes 1, ó, 42 camelos. Só que ele quer o número de camelos do irmão do meio mais quem? O irmão caçula. Vamos lá. O do meio ficou com quanto? O do meio? Ó, o do meio, ó, coube a metade ao irmão do meio. Ao irmão mais velho, ó, coube a metade, né? Ao irmão do meio, ó, 1/3. Então, galera, 1/3 de quanto? De 42. Galera, 1/3 é dividir por 3. Quanto é 42 dividido por 3? Dá quanto? 14, ó. 14 camelos pro irmão do meio. E pro caçula? O caçula coube quanto? 1/7. 1/7 de 42. O que é 1/7? 1/7 é dividir por 7. 42 por 7 dá quanto? 6. Pronto, galera. Ó, ficaram 14 camelos pro do meio e 6 pro caçula. Ó, somando aqui, 14 mais 6. 20. 20 camelos, ó. Letra B. Galera, eu já resolvi diversas aqui no curso. Diversas questões de fração fazendo exatamente isso aqui. Pegou aquela teoriazinha esquematizada, é prática. Gente, essa prova foi agora, a prova mais recente
junto com a prova, uma outra que eu peguei aqui, a prova mais recente da Ciência Gran Rio. Beleza pura? Vamos embora. Galera, essa questão aqui, ó, é uma questão inteligente, tá? É uma questão inteligente. Se você fizer com calma, não tem erro. Vê que questão bonita. Ó, caiu para o cargo de pedagogia. Vê que questão interessante. Gente, essas questões com números inteiros, com números racionais, conjuntos numéricos, a Ciência Gran Rio ama. Vamos lá. Na reta numérica, acima representada, estão marcados dois pontos P e Q, que correspondem a dois números racionais distintos. Sabendo-se que a diferença entre esses dois números é 7/5. Ó, quem é 7/5? Lembra como é que a gente divide por 5 de cabeça? É só dobrar esse número, ó. Quanto é o dobro de 7? 14. E volta uma casa. Então a vírgula é aqui, ó. Esse 7/5 é 1,4. Galera, se eu pegar esse número e esse, ó, esses dois, a diferença dá 1,4. Claro, gente, o Q, ó, o Q é maior que o P, né? O Q, ó, o Q tá lá na frente, né? Galera, quanto mais à direita eu estou na reta, maior eu sou. Beleza? Vamos lá. E aí ele diz, ó, sabendo que a diferença entre esses dois números é igual a 7/5, dentre os números a seguir, quais são aqueles que correspondem, respectivamente, a P e a Q? Primeiro, P tá atrás do zero. O P, galera, o P tem que ser um número negativo. O P tem que ser um número negativo. Gente, o P está à esquerda do zero. Quem está à esquerda do zero é negativo. Então, ó, o P aqui que ele quer, o primeiro, ó, o P não pode ser 1. O P não pode ser 1. Tranquilo? Já, galera, ó, o Q, ó, já o Q, ele é um número, o quê? Maior que 1. O Q, ó, o Q é maior que 1. O Q. Ó, o Q tá à direita do 1. Então, o Q é maior que 1. Por exemplo, aqui, ó, 3/5 é 0,6. Galera, já vou desprezar, né? Já vou desprezar de cara. Já vou desprezar de cara. Tranquilo? Porque, ó, 3/5 que ele tá dizendo que é o quê? Tem que ser maior que 1, ó. Tá à direita do 1, né? Então é maior que 1. Então já tá fora. Tá vendo? Só aí, ó, eu já eliminei aí, ó, o quê? Duas alternativas. E outra, gente, ó, por exemplo, ó, e outra. O P é negativo, né, ó. Não pode ser 1. Beleza pura? Só alegria? Vamos lá. Vamos ver aí as outras alternativas. Vamos lá. Galera, ele disse que a diferença entre os dois é 7/5. 7/5 é 1,4. Galera, vamos subtrair um do outro. Ó. Se eu pegar aqui 2,1. E claro, gente, para a diferença da positiva, é porque eu peguei o maior menos o menor. Se eu pegar 2,1 e subtrair de quem? Eu estou subtraindo de um cara que já está negativo, que é quanto? Menos 0,7. Ó, menos por menos, mais. 2,1 mais quem? 0,7. Isso vai dar quanto? Vai dar 2,8. E, gente, a diferença deu 2,8. Ela tem que dar quanto a diferença? A diferença tem que dar 1, quanto? 1,4. Tranquilo? Beleza? Então, gente, ó,
já tá fora. Já tá fora. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. E se você olhar aí, ó, tem a letra A, né? Tem a letra A. Se você olhar a letra A, ó, a letra A, quanto é 11 quintos? Como é que eu divido por 5? É só dobrar esse número, ó, o dobro de 11. 22 e voltar uma casa. Aqui é 2,2. Galera, se eu subtrair 2,2, se eu subtrair de menos 0,3, menos por menos dá mais, né? 2,2 mais 0,3 dá quanto? 2,5. E a diferença tem que dar quanto? 1, quanto? 4. A diferença tem que dar 1,4. Ó, já tá errado. Já tá errado. Ó, tá fora. E só por eliminação, só sobrou a letra E. Mas vamos conferir? Ó, aqui seria P, aqui seria Q. Quem é menos 3 sobre 20? Galera, se fosse 3 sobre 2, daria 1,5, né? Como é menos 3 sobre 20, isso vai dar quanto? Isso vai dar menos 0,15, ó, o P. E o Q é quanto? 1,25. Ó, a diferença dá positiva, né? Dá 1,4. Então tem que ser uma coisa maior menos uma coisa menor. Se eu subtrair 1,25 menos o menos 0,15, que já está negativo, vai ficar, ó, 1,25 menos por menos, mais. Quanto dá R$1,25 mais 15 centavos? Dá R$1,40. Ó, a diferença dá 1,4? Dá. Ó, que 1,25 tá à direita do 1? Tá. O P que é quanto? Menos 0,15. Isso, ó. Claro, o menos 0,15 aí tá tranquilo, de boa, à esquerda de quem, gente? Do zero. E, pessoal, tá mais próximo do zero ele, né? Do que o quê? O menos 1. Então tá tudo certo. Resposta. Letra E. Olha aí. Letra E de eu vou ser aprovado. Gente, é o que eu digo, ó. No nosso curso a gente estuda a reta numérica. Não tem erro. Beleza pura? Só alegria. Questão 3, ó. Sens Gran Rio. Em uma padaria há F fornos funcionando F meses do ano, durante F dias por mês e F horas por dia, produzindo F pães. Eita F, que só o canso, Mariano. Então, o número de pães produzidos por P fornos, funcionando P horas por dia, durante P dias do mês e P meses por ano, será igual a... Meus amores, isso é uma questão de regra de 3 composta, né? Você quer encontrar um valor desconhecido e você tem quantas grandezas aí? Fornos, meses por ano, quantidade de dias, quantidade de horas por dia e quantidade de pães. Quantas grandezas você tem aí? 5. Regra de 3 composta, ó. Você vai utilizar o método da causa-consequência. No curso, quem é meu aluno já sabe, eu mostro 2 maneiras. O método da cruz doida e o método da causa-consequência. Como é que eu encontro a consequência? É só perguntar o que o sujeito faz. Quem é o sujeito? Os fornos. O que é que os fornos estão fazendo?
produzindo pães. Meus amores, a quantidade de pães produzidos é a consequência. Careca, professor. É. E o resto? O resto é o quê? Causa. Quem é a causa, né? Ou as causas? Quantidade de quê? De fornos, quantidade de meses, quantidade de dias e quantidade de horas por dia. Sempre na última coluna fica o quê? O que o sujeito faz, a consequência. E eu não preciso, né, gente, analisar se é direto ou inverso. Então vamos lá. Ó, F fornos funcionando. F meses durante F dias durante F horas por dia produzo F pães. Então, um número de pães, não sei, X, produzidos por P fornos durante P horas por dia durante P dias durante P meses do ano. E galera, eu já resolvi, inclusive aqui no curso, mais de uma que vem cheia de letras. Inclusive, questão recente. O que é que a gente faz sempre? Sempre que eu aplico o método da causa e consequência, a consequência fica na última coluna, né? Que é o que o sujeito faz. E o que é que eu faço agora? Reto na causa. Sempre você passa uma reta na causa. E a reta que está em cima desce e a reta que está embaixo sobe. Reto na causa. Quem está em cima desce. Reto na causa. Quem está embaixo sobe. A gente resolve trozentas questões de regra de 3, de proporção. Ó, eu vou multiplicar aqui quem está na mesma reta, ó. 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 Quem está na mesma reta, quem? F vezes F, vezes F, vezes F, vezes X. E vou igualar ao produto do que está na outra, ó. P, 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 P e F. P, 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 P e F. Galera, uma igualdade é uma balança. Se você tirar um peso de um lado, você tira do outro, ó. Eu vou tirar, ó, F do lado, F do outro. E quem é F vezes F vezes F? Ó, F vezes F vezes F. Gente, quando não tem nada, todo mundo está elevado a 1, né? Isso aqui não é multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. Ó, 1 mais 1 mais 1. 3. Então vai ficar como? F elevado a 3 vezes X. Igual a quem? Estou multiplicando P 4 vezes. Mesma coisa. O que é isso? P elevado a 4. Careca, professor. Pronto. Acabou. Eu não quero X. Quem está multiplicando, ó, vai para o outro lado dividindo. Quem é X? P elevado a 4 sobre quem? F elevado a 3. Tem isso. P elevado a 4 sobre F elevado a 3. Letra D. Galera, não tem erro. Tá vendo? Só questãozinha sem esgranrio. Tá aí. Pacotinho de questões, né? Já pegando aí as questões, ó. 2026. Já entrou um bloco, né? Aí tá entrando direto questões de 2026. E, gente, a última, ó. Uma questão aí da PUC Rio.
Sens Gran Rio. Durante uma competição de ciências, um grupo de estudantes lançou um pequeno foguete experimental. A altura do foguete, em metros, em função do tempo t em segundos, é dada por... Sabendo que a trajetória do foguete segue o formato de uma parábola, responda: após quantos segundos o foguete atinge sua altura máxima? Vamos lá, galera. Ó, a função é essa aqui, ó. É essa aqui. Isso é uma função do segundo grau, né? Que o gráfico é uma parábola, né? Nesse caso, uma parábola com a concavidade para onde? Para baixo, né? Porque esse A aqui é negativo. Ó, uma função do segundo grau tem essa cara, ó. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Galera, essas questões que fala em máximo, em mínimo, ele pede geralmente duas coisas. Ou o x do vértice ou o y do vértice. Se ele dissesse bem assim, qual a altura máxima? A altura máxima é o y. A altura. Aí você, ó, se ele pedisse a altura máxima, você ia calcular o y do vértice. Professor, mas ele não pediu a altura, ele pediu o tempo. Ó, ele pediu o tempo. Quem faz o papel do tempo é o x. Toda vez que ele disser, após quanto tempo ele atingiu a sua altura máxima? Galera, quando a gente fala em altura máxima, eu tô falando de quem? Eu tô falando do y do vértice. Mas quando ele chega na questão, tá? E pede para a gente calcular o tempo, né? O tempo que faz com que essa altura seja máxima, é para você calcular, gente, quem faz o papel do x aí, ó. E aí você vai calcular quem? Você vai calcular o x do vértice, que é calculado como? Menos b sobre 2a. Quem é o b aí? O b é quem multiplica o x. Nesse caso aqui, o b é quanto? 16. Sobre 2 vezes a. Quem é o a? Menos 4. Menos 16. 2 vezes menos 4. Menos 8. Ó, menos por menos. Mais. Quem é 16 dividido por 8? 2. 2 segundos. 2 segundos. Letra B de beijo. Tá vendo, gente? 4 questõezinhas aí, ó, da banquinha Sens Gran Riozinha. Tá vendo? Gente, é muito massa sempre estar aqui com vocês. Um beijão. Valeu!